Vocês estão me escutando? Caiu meu chat. Tá bom, acho que vocês estão me escutando agora. Mas é pra encerrar a aula, tá? Então, não sei se vocês me escutaram. Se vocês quiserem depois me chamar no privado, às vezes eu posso demorar um pouquinho pra responder, mas eu respondo, tá? Dúvidas de aula, essas dicas aqui que eu dei, depois tiver alguma atividade com o Classroom, enfim. Se depois quiserem também esse Kahoot específico para dar uma treinada de novo, vocês podem me chamar, tá? Tem até alguns Kahoots para quem não conhece esse tipo de diversas coisas. O que eu acho mais legal é o de bandeiras, que tipo, de bandeiras de capitais. Eu gosto e eu manjo um pouquinho, mas dá para fazer algumas coisas divertidas também no Kahoot, tá bom, gente? Então, essa é a ideia. Por hoje é só. Muito obrigada a todo mundo que participou hoje da aula. A aula tentou ser um pouquinho mais dinâmica e, enfim, um pouquinho mais para distrair um pouco a cabeça também, relembrar alguns conceitos, tá bom? E na próxima aula a gente vai começar essa corrida aí de capitalismo, socialismo e, enfim, hoje o nazismo ganhou. Tá bom, gente? Muito obrigado. A próxima aula é do Henrique, né? Eu acho que o Henrique tá por aí, né? Sim, tô aqui, Nath. É Ótima verdade, aula. desculpa. Palavra-chave. Como o nazismo ganhou hoje, então a palavra-chave de hoje vai ser nazismo. Que medo, hein? Palavra-chave triste, hein? Mas é um prêmio aí pro nazismo que ganhou. Gente, só escrevi errado aqui, mas é nazismo, tá? Isso aí, show de bola. Ótima aula. Assisti de cabo a rabo. Muito bom. Show, pessoal. Vocês podem tomar uma água. Espalhecer aí que o nazismo ganhou. Tomara que ele... É um paradoxo, né? A gente está vivendo uma época bem complicada. Espero que essas brincadeiras não se tornem realidades, né? Mas, enfim. Vamos tomar uma água, que a gente vai ter conteúdo novo hoje. Beleza? Eu já vou espelhar aqui minha tela. Esperar alguns minutinhos, uns 3 minutinhos, a gente começa. Quantas pessoas tem? Bem, pessoal, por enquanto, a gente não iniciou o conteúdo. Eu vou bater na tecla aqui de novo, né? Acessem o Classroom, né? Não deixem de acessar. Quem não tem o acesso ainda, tá? Quem não é inscrito, né, nas salas de aula, não fiquem passivos, vão atrás, pergunte no grupo, no WhatsApp ou no WhatsApp do cursinho, né, no PV do cursinho, tá? E peçam para se inscreverem. Há a possibilidade de ter um documento, na verdade, que tem todos os códigos, né, esses códigos aqui da turma. E um passo a passo também de como você faz para se inscrever nas salas de aula. Beleza? Então, aqui a gente tem
sala de aula da física mecânica. Tem todo o conteúdo que a gente já teve até MR, até queda livre e lançamento vertical. Tem os testes que é o Forms, tá? Não deixem de responder. Vocês só vão aprender se fizerem exercício. Se não fizer exercício, vão esquecer, tá? A aula de hoje é movimento circular uniforme. No final da aula eu vou colocar o PDF, né, o slide da aula lá, e eu vou criar também um Forms com uma data, tá? Beleza? Eu vou continuamente olhar o chat aqui. Já tem. Beleza. Vamos começar já. Vamos lá. Apresentar aqui. Foi. Então a gente vai falar hoje de movimento circular uniforme. A gente falou de MRU, que é um movimento retilíneo uniforme, né? Movimento numa reta. A gente falou de um movimento numa reta que ele se move uniformemente variado, né? Onde a velocidade varia uniformemente. Tá? Então agora a gente vai partir para um caso particular do movimento, que é o movimento circular, que está ligado à nossa vida, no nosso cotidiano, né? De várias maneiras, né? Rodas, então tudo que se move circular, a gente pode pensar em rodas, né? Transmissão por correias, né? Polias, caso bicicleta. Então, o movimento circular está atrelado ao nosso dia a dia. Tá? A gente experiencia esse movimento no nosso dia a dia. Tá? Aqui eu só uma charge para descontrair também, não é muito relacionado com o tema. Eu sempre gosto de colocar uma charge, aqui é do Luiz Fernando Veríssimo, As Cobras, né? Eu vou ler aqui para vocês. Essa campanha contra os corruptos no Brasil será contraproducente, né? Só vai nos forçar para a clandestinidade. Irônico, né? Então, uma charge para descontrair. Eu vou olhar continuamente o chat, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem abrir o áudio também. Fiquem à vontade. Aula de referência, né? O professor Rafael, ele deu uma aula sobre circunferências, né? Então, é uma aula de referências para fazer a revisão, né? Toda relacionada à circunferência, que a gente vai estudar, né? Um círculo, né? Um movimento, né? Circular. Então, é uma aula de referência. Então, está disponível lá no canal do cursinho, né? Esse é o link, tá bom? Então, vejam a aula, se tiverem alguma dúvida de circunferência, perímetro, o raio, ângulos, né? Radianos, que a gente vai falar aqui bem por cima, só para contextualizar. Tá? Então tem tudo lá nessa aula de circunferência do professor Rafael, disciplina de geometria, ok? Está disponível no YouTube. Então, movimento circular uniforme, como eu tinha dito, né, a gente experiencia no nosso dia a dia. Tudo que a gente olha, pode olhar no lado aí para o seu lado, procura na sua casa agora, você vai ver algo circular que se movimenta, né? Tanto os nossos CDs ou DVDs, que não é tão mais usado, né? A gente está muito mídia em streaming digital. No parque de diversão, a roda gigante, né? Os carrosséis, o pneu de motos, a bicicleta, o relógio de pulso, né? Relógio analógico. Né? São ponteiros que se movem em um círculo. Né? O ventilador, que hoje está frio, ninguém está usando, mas também é um movimento circular. E o movimento de satélites em volta da Terra é um movimento circular também. Não tem muitos movimentos circulares no nosso dia a dia. A gente vai estudar um pouquinho como que é a característica, né? Como que a gente consegue formular fisicamente esses movimentos, prever, né? Então, matematicamente, com as fórmulas matemáticas, né, a gente consegue prever esses movimentos, né? E essa é a última etapa de cinemática, tá? Então, o último conteúdo de cinemática nosso é um movimento circular uniforme, MCU.
Tá? Então, o movimento circular é uniforme, né? Aqui a gente tem alguns GIFs, a gente já falou, funciona num giro, né? A gente tem um eixo, né? O centro de um círculo, né? O centro ali do círculo. A gente tem um movimento em torno, né? Dependendo do seu raio de alcance, que move em torno do centro, né? Que forma-se a circunferência. Tá? Então a gente tem várias aplicabilidades aqui, né? O invento da roda, né? Aqui a gente já falou do ventilador, da bicicleta, que são uma associação aqui de movimentos, né? Associados por uma correia que transmite esse movimento para a roda posterior, a roda de trás, causa uma tração. Então tudo isso daqui a gente consegue estudar, né? E fisicamente quais são esses efeitos. Então o helicóptero aqui também, as engrenagens também são movimentos circulares, né? E tem algumas propriedades que a gente pode tirar desses movimentos, né? Então, a gente vai estudar bem a parte simplificada, né? O movimento angular, né? Algumas características de período que a gente vai utilizar posteriormente em dinâmica também. Então, o movimento circular está no nosso dia a dia, como a física é o nosso dia a dia. Tá? A física é a filosofia natural. A gente já falou dos satélites, né? Então a gente tem um centro da Terra, a gente tem um satélite de comunicação, gira aqui, tem forças aplicadas a esses satélites que faz ele ficar em órbita da Terra. Tá? Então, hoje a gente tem diversos satélites, né? Tem até, eu esqueci de colocar, né, a notícia atual aqui dos satélites lançados pelo Elon Musk, né? Vários satélites, que é o projeto E-Link, não lembro o nome certinho, que é levar a conectividade para todo mundo, né? Em termos, e deu vários debates com a comunidade astronômica, né? Enfim, eu vou colocar depois no Google Classroom uma notícia sobre esse projeto, que é bem legal a gente ler. Ângulos no movimento circular, né? Então, quando a gente tem um movimento circular, a gente pode referenciar, né, o ponto de partida e o ponto X, né, onde a gente está estudando esse movimento. Há uma abertura de um ângulo ali, né? Então, a gente pode pegar essa definição do ponteiro, ele descreve um movimento circular, né? O ponteiro está girando, né, fazendo uma circunferência, né? Ele gira em torno de um eixo. A gente consegue estudar a velocidade que esse ponteiro está se movendo, né? O espaço que ele percorreu, né? Tudo isso com a teoria que a gente já teve de movimentos, né? Por definição, é um movimento em que a velocidade escalar instantânea apresenta intensidade constante. Então, a gente vai estudar velocidades constantes aqui, não varia, né? Então, para facilitar, conforme a gente já tinha dito, né, nas nossas aulas anteriores, o mundo natural ele é cheio de variáveis, né? Para a gente estudá-las, né, ou estudar o mundo natural, a gente simplifica alguns efeitos, né? Então a gente simplificou primeiro o movimento uniforme sem aceleração, né? A gente vai estudar aqui um movimento circular, né, uniforme, que é para simplificar nossas contas, né? Senão ficaria muito complicado. Então a gente estuda a simplificação, tá, no mundo natural. Então aqui só para contextualizar, tem aula do Rafael. Então aqui a gente tem um círculo, né? O círculo ele tem um dado raio. A gente diz que o raio, né? Esse ângulo que o raio faz, né, é um rádio. Um rádio é um radiano. Então a gente vai falar de ângulos em radianos, né? Uma meia circunferência são pi radianos, tá? Então a gente não vai falar em graus, a gente vai usar uma nova medida, que é radianos, tá? Então radianos tem a ver com o raio da circunferência, tá? O raio, né, a circunferência, uma volta completa no círculo, a gente vê pelo GIF, são 2 pi radianos, tá? 2 pi rad. Então aqui está bem simplificado. Então do centro até a extremidade, né, da circunferência, a gente tem um raio. Esse arco que faz aqui, esse arco que equivale a um raio,
né, dá uma abertura angular de 1 rádio, que é a definição de radianos. Então, a definição de radianos é a abertura de 1 raio, né, que equivale em graus, 57,3 graus, né. Então, a circunferência, né, só com um contexto histórico, né, a gente fala que a circunferência tem 360 graus, né. Essa era uma medida usada na Babilônia, né? Era a gente tem o nosso decimal, né? A gente fala em decimais, né, hoje, mas antes era a notação em hexadecimais, né? Era de 6 em 6. Então, por isso que de 60 em 60. Então, o tempo a gente mede 60 e 60. 60 segundos é 1 minuto. Então, antigamente era 360. Né? A gente tem grados. Grados foi inventado, né, na França para simplificar, né, nossa anotação, nossa base 10. Tá? Então, o grados vai de 0 a 400. E a gente usa na matemática, é comum a gente usar em radianos, que está atrelado ao raio. Né? E a gente vê aqui que meia circunferência equivale pi radianos. Então, a gente vai ter essas relações. Tá? Pi radianos é meia circunferência. Quanto que vale meia circunferência, esse ângulo aqui? Meia circunferência. Nada mais é do que 180 graus. Né? Então, a gente consegue fazer essa relação de proporcionalidade. Beleza? Então, a gente vai usar bastante radianos. A gente vai usar sempre radianos aqui para fazer nossas continhas. Por quê? Porque o radianos está ligado ao raio. O raio a gente tem uma dimensão. Tá? E como que eu faço a relação do raio com o ângulo? É radianos. Tá? 1 radianos, 2 radianos, é o ângulo aqui, 3 radianos, e para completar uma volta, pi, 3,14. Então, esse tantinho que falta aqui é pi. Beleza? A gente vai aplicar e vai ficar mais claro. Então, aqui tem um textinho, não vou ler, né, mas fala sobre a abertura aqui, né? Então, suponha que o que é radiano, né? Suponha que você tem um centro, né? Um ponto P, onde o centro tem um raio do centro da circunferência até o ponto P, a gente tem um raio, né? Eu pego esse raio e projeto ele aqui, né? Na minha circunferência. Qual é o ângulo de abertura, né? Com a mesma dimensão do raio, vai ser um ângulo θ. Um ângulo θ, que é a abertura dessa circunferência, em graus é 57,3 graus. E a gente fala, aí a gente tem a notação em radianos, né? A abertura desse raio, né? Da mesma abertura do raio, o ângulo é 1 radiano, tá? Por definição. 1 rádio, ou 1 radiano. Então, 1 radiano equivale à abertura de aproximadamente 53 graus. Então, a gente vai falar de ângulo, tá? Então, a gente vai falar dessa abertura angular aqui. A gente vai falar de velocidade angular. Ok? Nenhuma pergunta? Então, a gente vê que pi radianos, né? Uma meia volta no abertura de meia circunferência aqui. Esse ângulo de abertura, pi radianos, é igual a 180 graus. Né? Uma volta completa seria 2π radianos, que daria 360 graus. Tá? Então tem essa correlação. Então a gente vai falar de ângulos em radianos. Tá? Ora, essa abertura em radianos, se eu quero transformar, né, em radianos eu tenho em graus. Então se ele der na questão o ângulo em graus, eu tenho essa conversão aqui. Nada mais é do que eu multiplicar por π e dividir por 180. Eu tenho em radianos. Então, eu pego o ângulo em grau. Tá? Ou posso pegar essa relação aqui e fazer regrinha de 3. Também dá certo. Eu tenho um ângulo em grau. Eu divido por 180 e multiplico por π. Aí eu tenho o valor em radianos. A gente vai ver alguma tabelinha aqui dos ângulos notáveis. Então, se eu quero saber uns exemplos, né? Aqui é a circunferência, né?
unitário, o círculo unitário, do 0 até 90 graus é π sobre 2. Do 0 até 180 graus é π, foi o que a gente viu. Então, metade de 180 é 90, π sobre 2. O mesmo vale para 270 aqui, 3π sobre 2. Completando uma volta completa, 2π. Então, a gente vai falar sobre radianos. Então, a gente vai medir esses ângulos em radianos. Aqui a gente tem uma tabelinha, 45 graus, nada mais é do que metade de 90. Metade de 90, né? 45. A gente sabe que 90 é π sobre 2, metade de π sobre 2 é π sobre 4. Aqui a gente já sabe que 1 radiano equivale a 57,3 graus, e assim sucessivamente. Então, essa é uma relação de proporcionalidade direta, tá? Diretamente proporcional. A gente consegue aplicar a regra de 3 também. A gente fala, esse é igual a este, como x é igual a y. Então, a gente consegue aplicar regra de 3 também para converter graus em radianos. Ângulos no movimento circular. Por definição, a gente já disse, né, o deslocamento angular, né, essa abertura aqui. Então, o movimento da partícula, imagina uma pedra aqui. Né, você tem o salmão está no centro da circunferência aqui. Né, você tem uma pedra ligada a um cordão. Né, e você começa a girar essa pedra. Então, ele descreve um movimento circular em torno da ponta do seu dedo onde você está segurando a pedra. Certo? E eu quero saber qual é o deslocamento. A gente vai falar de deslocamento angular, né? E do deslocamento escalar, que tem a ver com o perímetro que ele percorre, a minha circunferência. Tá? Então, a gente vai falar de deslocamento angular, qual é o deslocamento desse ângulo em determinado tempo. Deslocamento escalar tem a ver com o perímetro que ele percorre no perímetro aqui, o espaço. Tá? Então, nada mais é do que dado pela razão entre o deslocamento escalar e o raio da curvatura. Tá? Então, o deslocamento angular em radianos é ΔS, o espaço aqui, né, esse arco, né, que ele abriu, quando ele teve esse ângulo de abertura, criou um arco aqui, dividido por R. Então, deslocamento angular, por definição, é ΔS por R. Deslocamento escalar pelo raio desse deslocamento. Ok? Pelo raio dessa circunferência. Fazendo aqui uma manipulação algébrica, então a gente sabe que deslocamento escalar, que é esse arco de abertura, é só você multiplicar o deslocamento do ângulo, que seria o ângulo em radianos, tá? O ângulo em radianos e multiplicar pelo R. A gente tem esse valor aqui, desse arco. Ok? Não esqueçam de anotar essas fórmulas, tá? E agora a gente vai falar de velocidade angular e velocidade escalar. Qual a diferença, né? A velocidade angular tem a ver com a velocidade que forma esse ângulo, né? Então, eu tenho um deslocamento angular, eu tenho uma velocidade angular. Se eu tenho um deslocamento escalar, que é em torno desse perímetro aqui, né, que a gente também chama de velocidade linear, tem a ver com o deslocamento escalar, que tem a ver com o perímetro aqui. Conforme maior é o raio, maior vai ser o deslocamento. Ele vai ser, e é proporcional, ele pode ser mais rápido ou mais devagar, dependendo do raio. Então, tem uma correlação aí. Aqui consideremos um móvel que descreve um movimento circular uniforme, com velocidade constante, entre os pontos P1 e P2. Então, a gente tem, né, os pontos que eu estou estudando aqui, como a gente tinha estudado em movimento retilíneo, né? Tinha o ponto 1 e o ponto 2. Então, a mesma coisa vai valer aqui para a gente estudar. E a trajetória é essa daqui, percorrida abaixo. Tá? E é comum a gente estudar no sentido anti-horário, né? Até em graus a gente conta no sentido, os graus crescem no sentido anti-horário. Tá? E a gente pode definir a velocidade angular
que é o ômega, tá? Esse W aqui, que é o ômega. Ver se eu consigo pegar a canetinha. Não consigo. Esse ômega aqui, né? Velocidade média. O ômega a gente vai ter que é velocidade angular, que é o ômega. Nada mais é do que o deslocamento desse ângulo, né? Pelo tempo. Então, a gente sabe que velocidade é, por definição, deslocamento por tempo, né? O quanto de espaço eu percorri por um determinado unidade de tempo. Então, a gente tem deslocamento angular aqui em radianos, tá? Dividido pelo tempo. A gente tem a velocidade angular. E a velocidade escalar, ou a velocidade linear, é o ΔS pelo tempo, que a gente já tinha visto. A gente pode fazer essa correlação. O que é ΔS? A ΔS nada mais é do que o deslocamento angular vezes o R. Então a gente consegue fazer essa correlação. Se eu tiver o ômega, eu tenho o V também. Então é o tempo que demora, por exemplo, da pedra vindo do ponto 1 ao ponto 2, né? E ela tem uma abertura nesse determinada unidade de tempo. A gente consegue calcular essa velocidade. E a gente vai estudar no SI, Sistema Internacional de Medidas. Então, a velocidade angular é dada por radianos por segundo. Então, rádio por segundo. A gente pode ter outras unidades de tempo? Pode. Mas no SI, a gente vai utilizar rádios por segundo. A gente pode ter graus por segundo? Pode. Mas a gente vai estudar no SI rádios por segundo. Como eu tinha dito, né, tem uma relação, né, da velocidade linear com a angular. A gente viu, né, nos slides passados que o deslocamento escalar, né, é igual ao deslocamento angular vezes o raio. Então a gente consegue ter uma relação aí, que a velocidade linear, né, é igual à velocidade angular vezes o r. Então, quando a pergunta pedir para a gente calcula a velocidade linear, ele der esses valores, a gente já consegue calcular a velocidade linear. Se ele der o valor da velocidade angular e o valor do raio também. Eu sei que está bastante fórmula, tá? A gente elenca depois um resumo do que a gente viu. Velocidade linear, foi o que a gente estava falando. Então, a velocidade, né, em torno de um círculo, uma volta completa, né, uma volta completa nessa circunferência, é 2πr, que é a velocidade linear, tá? A gente está falando mais de angular. Então, é 2πr, que é o quê? 2πr. Se vocês viram a aula do Rafael, do Rafa, 2πr é o perímetro aqui da circunferência, né? É a circunferência aqui. Então, essa circunferência vale 2πr, tá? E a gente vai dividir pelo t. O que é o t? O t é o período. A gente já vai contextualizar o que significa esse período, tá? Também eu posso falar que a velocidade linear é 2πr vezes a frequência. A frequência também a gente vai falar sobre o que é. Tá? Então, quando eu tiver velocidade linear, eu também posso usar essa relação aqui, essa forma. Que nada mais é do que espaço, 2πr é um espaço, né, por um determinado tempo. Mesma coisa aqui. 2πr por um determinado tempo. Frequência, a gente vai ver, tem a ver com o deslocamento por um determinado tempo. Volta por determinado tempo. Vamos lá, para contextualizar. Período. Chamamos de período um movimento circular. Uniforme no determinado tempo necessário para que tenha uma volta completa. Então, o período, né, quanto tempo demora para dar uma volta completa no relógio, né? Então, o ponteiro do segundo, quanto tempo demora, né, o ponteiro do minuto, desculpa, quanto tempo demora para dar uma volta completa? 1 hora, né? 1 hora demora para dar uma volta completa, ponteiro do minuto. Ponteiro da hora, 24 horas, né? Ou 12 horas aqui nesse caso. Tá dividido em 12 partes.
Tá? Então, esse é o período. O tempo que demora para dar uma volta completa. Como que eu formulo isso matematicamente? Então, ΔT é o tempo que demora para dar uma volta completa, n. Né? Quanto tempo demorou para eu chegar no ponto zero e voltar para o ponto zero, dar uma volta completa. Então, isso é o período. O tempo que demora para dar uma volta completa na circunferência. Ok? Dúvidas até aqui? Tem dúvidas no chat. Volta no slide anterior. Eu não consegui anotar a fórmula. Tá, eu vou voltar e você me fala qual que é. Tô com o chat aberto aqui. Esse daqui, Bruna? Fala aí se é esse. Não, esse. Não? Caraca, então calma aí. Esse daqui? A velocidade escalar e a velocidade angular? Não? Então eu vou voltar no começo. Espera aí. Essa fórmula aqui? Esse é a relação entre o deslocamento angular e o deslocamento linear, né? O escalar. Ou escalar. Vamos entender? Então, a Bruna vai anotando. Vamos entender o que significa deslocamento escalar, né? Então, imagine que aqui tem um rádio. Lembra que uma abertura de um rádio equivale ao raio? Então, esse ΔS seria um raio, né? Se a gente voltar lá naquele GIF, né, ele ilustra isso. Eu tenho um raio. Esse raio, eu vou fazer com que esse ΔS seja o raio, né? Seja o raio. Vai ter uma abertura angular Δθ aqui. Quanto equivale esse Δθ? Por definição, vale um raio, um radiano. Tá? E em graus é 57,3 graus. Tá? Então a gente consegue ver que esse ΔT, se vale um rad é um radiano, então é 1 vezes R, então o deslocamento para um radiano é o próprio R. Tá? Então a gente consegue fazer essa correlação também. E se eu tiver aqui, se o meu deslocamento for R, divide para R, eu tenho 1 radiano. Sacaram? Beleza? Pode passar, Bruna? Vou passar aí se quiser anotar também. Deixa eu ver o chat, super chat. Pode. Fechou. É nóis. Então aqui a definição de velocidade a gente já sabe qual que é. E aí a gente agora tem a definição de velocidade angular. Então tem a ver com o deslocamento do ângulo num determinado tempo. Então é bem tranquilo, né? Vamos lá. Henrique, se eu não me engano, na escola eu tinha visto um jeito de converter radianos em graus. É, regra de 3, você pode fazer. Isso mesmo, Bruno. Então, deixa eu escrever aqui como que você pode converter. Vamos ver se eu pego a canetinha aqui. É bem fácil, a gente já sabe, ó. A gente sabe que π, né? A gente viu que π é em rádios, tá? Isso, exatamente, Bruno. Você escreveu aí no chat. Radiano. Então, tem a coluna aqui, rad. E aqui em graus, tá? Vou colocar a bolinha de graus. Π é igual a 180. Pronto. Essa é a relação que você precisa saber. Π é igual a 180. Então, se ele me der aqui, 30 graus, quanto que vale em radianos? X. Aí é a regra de 3. Então, a relação é diretamente proporcional. Π equivale a 180 graus. 30 graus, quanto que vale em radianos? X, eu não sei. Aí multiplica em cruz, né? Então, vai ficar X igual π vezes 30 divide para 180, tá? Ou pela que a gente viu lá na fórmula, né? Qualquer ângulo que eu tiver aqui em graus, né? Ângulo aqui um θ em graus, é só multiplicar por π e dividir por 180, tá? Então você pode fazer assim, qualquer ângulo em radianos, ou colocar aqui o delta em rad, que foi aquela fórmula que a gente viu, é uma regra de 3, tá? Nada mais é que o π vezes o ângulo que ele quer converter, então o ângulo θ em graus. Então você multiplica pelo π e divide por 180. Pode usar essa regra que sempre vai dar certo. Beleza? Tranquilo, né? Se tiverem dúvida, mandem aí. Vou apagar.
Fechou. Então, a gente tem a velocidade, que é por definição, que a gente já viu, movimento retilíneo, que também vale aqui para movimento linear, né? E é o movimento angular. Ponto, é isso. Tá? A gente viu a correlação de a velocidade linear com velocidade angular. Então, a relação, a gente tem aqui o passo a passo para chegar nela, mas a gente pode anotar, a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Ok? Anotou aí? Passar. E aqui a velocidade linear também, que é a mesma definição, em torno do círculo aqui. Então, a gente tem um período, né, por período. Então, a gente viu o período nada mais é do que o tempo que demora para dar uma volta completa, n voltas. Tá? Então, a velocidade é 2πr, que é a circunferência, dividido pelo período, que é o tempo que demora. E a gente vai ver frequência agora. Tá? A gente viu o período, que é o tempo que demora para dar uma volta completa. Então, ponham na cabeça. Período é o tempo que demora para dar uma volta completa. Exemplo, eu já dei, mas outro exemplo aqui. O satélite demora 2 dias para dar uma volta completa na Terra. Então, 2 dias é unidade de tempo, 2 dias. Né? Ou 48 horas para dar uma volta. Então, aqui a gente tem 48 horas para uma volta. É um exemplo, tá? Não é isso que acontece na realidade. Na verdade, vai bem mais rápido. E aqui ele está acompanhando, né, a Terra, então está geoestacionário. Quanto tempo ele demora agora para dar 3 voltas? Ou 2 voltas? Né? Então, uma relação proporcional ao intervalo de tempo, período e número de voltas. Frequência. A gente já ouviu, você já deve ter ouvido falar em frequência, né? Frequência do canal tá relacionado, né? Frequência, foi na frequência de rádio, né? 89.9, rádio rock é 89, né? Então, frequência também tem relacionado à onda, né? Mas a gente vai ver aqui frequência no movimento circular. Nada mais é que o número é o inverso do período, né? O número de rotações por um determinado tempo. Tá? Então, frequência é também homenageado por Hertz, né? É o nome de um físico, é o sobrenome, né? E frequência é o intervalo de tempo pelo número de voltas, né? O número de voltas pelo intervalo de tempo. Então, é inversamente proporcional ao período. Tá? É que tá dizendo. Então, frequência é 1 sobre t, inversamente proporcional. Ok? Tudo bem até aqui? Acho que é bastante informação, né? E é fazendo exercício. Por isso que eu mostrei o Classroom primeiro para vocês. E aí eu vou colocar lá exercícios. Tá? E na próxima aula a gente faz resolução de exercícios. Então, pega essa teoria, tá? Depois tentem aplicar. E no Google vai ter um formulário que eu vou lançar lá. Beleza? E aí, para quem lembra, né, a gente tinha a função horária no MRU, né, Movimento Retilíneo Uniforme, a gente vai ter a função horária também no MCU. Lembra do famoso sovetão? O sovete? Né? O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente também vai ter no MCU. Tá? A gente costuma usar essa letra grega aqui, θ, né, para dizer que é o ângulo. Então, o ângulo final, né, o deslocamento angular final, é igual. Aqui eu só estou substituindo as letras, tá? É igual ao deslocamento angular inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Isso daqui é só uma manipulação algébrica do quê? Da velocidade angular. Tá? Então, se eu quero saber o deslocamento final angular, né, eu uso essa formulinha aqui. Onde? Né?
é a posição angular em radianos, tá? Posição angular inicial em radianos e a velocidade angular em radianos por segundo. Então a gente vai usar no SI radianos por segundo. Um outro conceito que a gente vai falar também é de aceleração centrípeta, tá? Aceleração que está de encontro sempre ao centro da circunferência. A gente vai ver isso também em dinâmica, tá? Posteriormente a gente vai ver em dinâmica. Então eu não vou abordar aqui as forças que estão agindo aqui na partícula que está movendo, né? Movendo no movimento circular. Eu vou abordar só a aceleração em si. Mais para frente a gente vai ver o que causa, tá? Essa aceleração, esse efeito, que é a aceleração centrípeta. A gente tem a aceleração centrífuga e a gente tem a aceleração centrípeta, né? Todo objeto que descreve um movimento curvilíneo apresenta um tipo especial de aceleração, que é essa que a gente está falando, aceleração para o centro, centrípeta. Então, por enquanto, só anotem, tá? A aceleração centrípeta vai ser a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Então, como eu disse, está relacionado à dinâmica. Então, não vou abordar agora, a gente vai ver mais para frente. Então, só aceitem por enquanto. Se tiverem curiosidade, dá uma pesquisada. Não vou abordar, senão vai se estender muito. A gente vai entrar no quesito de outras matérias. Tá? Então, velocidade centrípeta é a velocidade linear ao quadrado sobre o r. Ou a aceleração, centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Ok? E aí a gente vai falar sobre as correlações aqui, né, de movimentos associados por polias, ligadas por correias ou catracas. Então é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? A bicicleta são correias ligadas pela correia aqui, ligada pela catraca, tá? Que transfere o movimento de uma engrenagem aqui, né, nossa catraca, para outra catraca. Então a gente vai ter uma correlação aqui de velocidades. Né? E a gente vê isso, né? As marchas da bicicleta seguem toda essa teoria que a gente está falando aqui, tá? De velocidade angular, deslocamento linear, toda essa teoria que a gente abordou se aplica aqui na bicicleta que tem marchas, né? Até aquelas que não tem marcha se aplica também porque tem uma variação do raio dessa catraca aqui, vai variar a velocidade na roda traseira, que é a roda que vai dar atração, vai dar um impulso para o movimento. Tá? Então eu transfiro, olha que legal, eu transfiro a minha força na minha perna, que eu estou aplicando aqui, né? Estou empurrando, né? Se você imaginar ali a bicicleta, e vai empurrar, né, o pedal, que vai transferir a força para a catraca. A catraca está girando ligado por uma correia. Essa correia vai transferir a força, né, e o movimento para a outra catraca, né? Então ela transfere essa força que faz com que ela se move, que move a roda. Né? E aí tem uma correlação. Vejam, essa correia maior aqui está fazendo um movimento, né? Se você prestar atenção, está se movendo mais devagar. Quando eu transfiro esse movimento, essa menor aqui, ela está movendo mais rápido. Mas como isso acontece? Se pergunte, como isso acontece? Então, a gente voltando toda aquela teoria que a gente viu, né, de correlação entre movimento angular, né, velocidade angular, velocidade linear, né, raio, correlação do raio nas velocidades, a gente consegue prever, né, essa relação de uma está movendo mais rápido e a outra movendo mais devagar. Isso tem uma implicação enorme, tanto que a gente tem carro, bicicleta, por essa, vamos dizer assim, esse fenômeno físico. Não é incrível? Vamos lá, observe. Né? Então a gente vai falar polias, né, ligadas por correias ou catracas, a gente vai ter uma relação de velocidade linear. Tá? Então, por que linear? Está vendo que
esse movimento angular aqui, ele transfere aqui pela correia. Eu não estou conseguindo acessar. Deixa eu ver se consigo. O laser aqui do PowerPoint, mas se vocês estão vendo o meu mouse, ele transfere para a correia, né? Então, primeiro é transferido para a correia, e a gente viu que velocidade linear tem a ver com o quê? Com esse raio aqui. Ele vai transferir para a catraca menor. Então, quando eu falo de polias ligadas por correia ou catracas, estou falando de velocidade linear. E a velocidade tem que se manter igual, né? Uma velocidade que vem para cá vai ter que vir para cá. Então, é uma relação de igualdade. Então, A e B é uma relação de igualdade. Velocidade em A tem que ser igual à velocidade em B. Só que alguma coisa tem que variar aí, tá? Alguma coisa tem que variar. Se vocês lembrarem no slide anterior, se vocês anotaram, velocidade linear, né? O que é velocidade linear? É velocidade angular vezes o R, que está o R grandão, que significa raio, tá? Então, o raio dessa catraca, que vem do centro até a extremidade ligada à correia, tá? É o raio, é o R grandão aqui. Então, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. E é uma relação de igualdade. Velocidade linear em B também tem que ser igual a velocidade angular em B vezes o raio. Então, o que está variando aqui? Pô, está variando um raio. Um é maior, né? Tem um diâmetro maior, consequentemente um raio maior que a catraca A. Tá? Então, alguma coisa tem que mudar aí para manter essa igualdade. Né? Alguma coisa tem que variar. O que vai variar que a gente viu? O raio. Polias ligadas por um mesmo eixo. Então, quando a gente tem polias, então aqui tem um relógio, o motor aqui é a combustão, né? A gente tem aqui ligadas ao eixo, tá vendo que estão polias ligadas ao eixo, não são polias ligadas aqui ao diâmetro, né? Por correias, estão ligadas ao eixo. A gente tem uma outra relação, uma relação de velocidade angular. Tá? Então, anotem bem. Então, polias ligadas ao eixo, a gente tem uma igualdade na velocidade angular. Né? A gente sabe que velocidade angular, o que é? Velocidade angular é velocidade linear sobre o raio. Certo? Se eu passar dividindo aqui, ó, se eu passar dividindo, então V, deixa eu anotar aqui. Ó, V, velocidade linear, é igual a quem? É a velocidade angular vezes o R. O Rzão, o Rzinho, tá? Então, velocidade angular, eu vou passar o R dividindo. Simples assim, tá? É uma manipulação algébrica. Então, velocidade angular é V sobre R. Velocidade linear sobre o raio. Ok? É o que está aqui, ó. Certo? É o que está aqui. Então, se é uma relação de igualdade, eu tenho A e B tem que ser igual. Velocidade angular em A e em B. Velocidade linear sobre o raio, velocidade linear em B sobre o raio B. Alguma coisa vai ter que variar para manter essa igualdade. O que vai variar? Normalmente vai variar sempre o raio. Né? Para manter essa igualdade, vai variar sempre o raio aqui. Ou a velocidade também. Tá? Alguma coisa vai ter que variar para manter essa igualdade. A gente vai ver isso nos exercícios. Deixa eu apagar. Calma aí. Eita, peraí. Aí, foi. Certo? Então a gente vai, no Enem cai bastante nessa essa relação aqui de velocidades, tá? Entre diferentes raios, né? Seja transferência por polia, ou seja transferência ligadas ao eixo, polias ligadas ao eixo ou polias ligadas por correias, tá? Ó, tem outra conclusão aqui. Ele concluiu que a frequência de um tem que ser igual à frequência de outro. A frequência de A tem que ser igual à frequência de B. A gente sabe que frequência, o que é frequência? É voltas, é um N, né? N é voltas por tempo. Certo?
Se eu não estou enganado, voltas por tempo. Aqui, ó, voltas por tempo. Então, frequências são o número de voltas que eu dou em determinado tempo. O Hertz, né? Voltas por segundo. A gente tem também BPM, né? Já ouviu falar em BPM? Não, ppm. Voltas por minuto. Agora esqueci o termo. Então a gente tem um número, a frequência é o número de voltas por um determinado tempo. Tá? Pode ser, no SI vai ser segundos. Então a frequência vai ser, a conclusão é que a frequência em A, aqui um exemplo nesses discos, vai ter que ser igual à frequência em B. Então o número de voltas que eu estou dando aqui, tá vendo? É o mesmo número de voltas que eu vou dar em B. Deixa eu apagar aqui. Draw todos. Aí, foi. E aqui a gente tem um exercício. Tá? Um ponto em movimento circular uniforme. Então, MC1. Descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A sua velocidade angular, o seu período e sua velocidade linear são, respectivamente, vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver e a gente faz a resolução juntos, ok? Então agora são 10h54, uns 5 minutinhos e a gente faz uma resolução juntos. Tudo bem? Tentem fazer aí. Se tiverem dúvidas, estou todo ouvidos. Alguns minutinhos, tá?
E aí, deu certo? Deixa eu ver o chat. 240 centímetros por segundo? Você multiplicou pelo π? Vamos lá. Vamos tentar resolver aqui. Bem rapidinho que já deu 11 horas. A sua velocidade, então ele quer a sua velocidade angular, o seu período e o seu período e a sua velocidade linear. Então a gente tem a frequência que é 15 voltas por segundo. Ele tem um raio de 8 centímetros. Aqui. Velocidade angular, né? Coloquei aqui. Aí que eu coloquei, não salvou. Deixa eu voltar aqui, espera aí. Pronto. Aí. Deixa eu representar de novo. Com Shift F5. Velocidade angular. Eu vou fazer primeiro. Aqui, ó. Deixa eu pôr a canetinha. Aí. Cor. Branco. Vamos ver se fica bom. Fica. Eu escrevi aqui, por definição, a gente tinha que velocidade angular é o delta deslocamento angular por tempo. Mas a gente também sabe que, né, velocidade angular nada mais é que a minha velocidade linear sobre o r. A gente viu que velocidade linear é 2 π r vezes a frequência. Tá? E agora eu vou dividir pelo r. Esse r vai cortar, vai sobrar 2π. 2π frequência. Certo? Qual que é a frequência? Então, velocidade angular é 2π vezes 15 por segundo, né? Frequência. 15 por segundo. 15 voltas por segundo. Logo, velocidade angular é 30π. Rades. Então, rad por segundo. Então, é 30π radios por segundo. Né? E aí ele pediu a velocidade linear. Então, vou fazer aqui embaixo. Peraí que eu tenho que ter uma barra de ferramentas aqui que eu tenho que deslocar. Pronto. Então, velocidade linear. Quem é a velocidade linear? A gente já sabe a velocidade angular. 30π. Então, vai ser 30π vezes... Quanto que é o raio? 8 centímetros. Logo, a velocidade linear é 30 vezes 8, 240. Você chegou próximo, Bruna. Só que você esqueceu do π. Tá? Então, é 240π centímetros por segundo. Aí sim. Tá? Então, a gente fez a velocidade angular, 30π, velocidade linear, 240π centímetros por segundo, rádios por segundo. Ele pediu o período também, certo? Então, a gente tem frequência, número de voltas por tempo. A gente viu também que a frequência, a relação da frequência pelo período é inversamente proporcional. Né? Então, a gente sabe que frequência é igual a 1 sobre t período. Então, quanto que vale o período? Eu vou passar multiplicando e dividir a frequência. Então, t é igual a 1 sobre 15. Certo? Passo multiplicando, depois passo o f dividindo. Aqui é f, né? 15. Para apagar aqui e colocar em letrinha, né? Cadê agora a letrinha? Anotei. F.
Agora eu faço o seguinte. T é igual a 1 sobre 15. Ponto. Posso deixar assim? Posso. O quê? 1 sobre 15 o quê? Tempo por volta. Então, é segundos por volta. A gente pode colocar. Ou segundos por N. Então, o período é 1 sobre 15. Deixa eu apagar aqui. É inversamente proporcional. Beleza? Então, a gente tem aqui a resposta que ele pediu em período, a velocidade angular, rádios por segundo, velocidade linear. Certo? Aí eu vou colocar, já terminou nosso tempo, o professor já chegou, vou colocar alguns exercícios no Google Classroom, vou colocar essa aula também com alguns exercícios no slide, tá? E tentem fazer. Ok? Na nossa próxima aula a gente vai fazer só exercício, tá? Vai ver mais correlações entre até tração na bicicleta, né, transferência, né, de velocidade, vai ser bem legal. Vou tentar trazer, eu coloquei aqui, vou mostrar para você também, vou deixar lá para vocês baixarem no computador. Tá? Deixa eu parar de compartilhar. Alguma dúvida até aqui? Se tiverem dúvida na continha, são só as correlações, né? Então, stop, sharing. Opa. Então, Bruna, você quase acertou. Deixa eu vir aqui, quase acertou, só faltou o pi. Ó, eu tenho esse simulador aqui, vou deixar para vocês no Google Classroom. Eu baixei do site PHET, é da Universidade do Colorado. Então é bem legal, bem ilustrativo. Então ele mostra aqui a relação da velocidade, né, a aceleração centrípeta, tá, em graus aqui. A gente tem alguns gráficos, né, dessa relação. Eu giro aqui, ó, tem alguns gráficos que são gerados que a gente vai ver. Tá? Então é bem legal esse simulador, vocês podem fuçar à vontade para tentar entender alguns conceitos. Eu vou deixar lá para vocês baixarem. Ok? Então é isso. Acessem o Google Classroom, façam os exercícios. Vou deixar já essa aula lá. E vou